Tanto em música quanto em trilha sonora. A Uhum. Rabeca faz muito parte de trilha sonora. Tem muita trilha sonora nossa que tem Rabeca, a gente nem imagina. Não presta atenção, né. É. Ainda É. porque nosso imaginário reconhece muito, muito o violino, né. É verdade. E E aí imagino, tem rabecas que parecem um pouco mais com o som do violino também, tem. questão de afinação. Precisa ser violinista para tocar rabeca? Precisa como que é? Não precisa ser violinista para tocar rabeca. A rabeca é um instrumento independente, na verdade, Aham, né. É que eu sou violinista, então tá. faz parte da minha vida, então eu acabo trazendo, o violino junto comigo, né. E aí Hoje eu toco muito mais violino popular, não toco mais em orquestra, mas eu continuo tocando tem violino. uma metodologia ali para pessoa seguir, para aprender rabeca igual no violino, primeiro aprende isso, depois aquilo e tal, tal, tal? Eu criei uma metodologia para tocar rabeca, Aham. que é o toque rabeca, que eu junto a algumas coisas. Então, Hum, assim, eu trago um contexto de como tocar rabeca, que na hum, que na verdade, tem como propósito entregar a base técnica, sabe. tá. Então, muitas vezes a pessoa que quer tocar rabeca, ela não sabe nem por onde começar ou fica um pouco perdida com conteúdos soltos e gasta muito tempo e disposição para conseguir tocar, Tem né. que descobrir Então, tudo, né. tem uma parte de conhecimento técnico que eu tenho, claro, por vir de uma escola muito técnica, né, Uhum. que facilita muito a vida quando você tem esse conhecimento e Sim, te faz ganhar muito tempo, né, e depois você usa essa base para você tocar como você quiser. Só que ela não é o meu método, né, o meu jeito de ensinar, ele não tem essa rigidez da escola. Então eu trago conhecimentos, mas eu mesclo com o que eu venho aprendendo dos conhecimentos populares. tá. Então, por exemplo, a forma com que se aprende dentro de uma tradição rabeca é pela oralidade. Hum, Então é muito pela imitação, pela oralidade, de você colar ali perto do mestre e ficar realmente observando o que está acontecendo, como ele está fazendo, como ele toca. Você tem que ter ali um olhar muito aguçado, uma escuta muito presente, e ali você vai absorvendo esse conhecimento. uhum, E é uma coisa muito realmente que passa pela observação, pela escuta ativa. E eu tá. acho isso fantástico, né? Aham. E aí Porque a nossa educação, então, estou falando um monte, mas a nossa não, fica à educação vontade. mais rígida, musical, essa educação que ela está mais É. Eu estabelecida, mesmo sou travado pra tocar, se não tiver uma partitura ali, esquece, e você mesmo com a partitura não tem música, é só tocar mesmo o que tá escrito. tocar o que está então, Acabou, não tem pois música. é, e Eu isso sinto eu acho falta disso. isso que você está falando é muito interessante, porque é o resultado dessa rigidez, né. É, E quando você vai para uma cultura popular, é é. totalmente o outro polo disso, Eu acho que né. faltou isso quando eu estudava desde o começo, né, um pouco Uhum, dessa questão de popular, né, porque ficou só aquela coisa quadrada, ó, 4 tempos, tal, 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 tô uhum, sempre travado ali, não tinha, uhum. sabe, uma coisa mais musical que eu vejo. Também é lógico que não é culpa dos professores, é culpa minha também de não estar ouvindo, de não estar pesquisando, procurando, né, mas eu É. sinto. Mas tem mesmo, eu acho que a educação musical tradicional, essa da música de concerto, ela tem um engessamento ali, que eu acho que aos poucos vem sendo desconstruído. Uhum, Agora, é é o polo oposto, você tem que ouvir, você tem que observar, você precisa experimentar, tá. né, porque, dentro eu já tive momentos, né, da professora falar: "O exercício é assim, agora faça", e na hora de fazer eu travar, porque tinha uma responsabilidade de que na primeira vez que você vai fazer, você já tem que acertar. E aqui É, não existe isso, na verdade muito você vai experimentar, então esse se pode permitir fazer diferente. experimentar, eh eh, existe, é real, é mais amplo. Na verdade, você tem que viver, você tem que Uhum, experimentar, você tem que tentar, né. Passa legal. por realmente
E essa mudança na sua cabeça, assim, pô, eu tenho uma formação de violino, toco em orquestra, e vou sair, vou largar e vou tocar rabeca. Olha, isso foi muito gradativo, Tá. não, né, aqui falando hoje, né, a gente parece que foi uma coisa rápida, né, Uhum. mas, eu fui me dando conta, foi acontecendo, mas eu tive vários momentos, crises. Na Hum. verdade na verdade acho que poucas pessoas sabem, mas o músico ele tem inúmeras crises ao longo da vida dele, né, crises existenciais. É. E eu acho e Sim, eu tive algumas crises você tá indo pra um internas, campo assim. que é É. quase que inexplorado, é pouca gente que conhece, né, perto Ai, é do bem que pouca é. gente, já tem muito mais do que Sim. porque, ó, eu conheci Rabeca há 12 anos atrás, e quando eu conheci, já era muito difícil de saber onde estava, quem eram as pessoas, e eu levei um tempo para conseguir encontrar, conseguir saber onde tem um mestre que eu Uhum. poderia adquirir uma rabeca, que eu poderia conhecer. E você conseguiu perto de você alguém Eh, que você eu teve que eu primeiro me conectei com a rabeca, essa rabeca nordestina, essa rabeca tá. da zona da mata, e Uhum. fiquei muito ali, e fiquei muito com o seu Nelson, que também que tá em Maceió, né. Mas aí você viajou pra lá, Viajei, ficou aí eu comecei a viajar, eu continuo, né, não para, na verdade, quando você começa a pesquisar, porque é só quando você está lá, realmente, que aí você vê a coisa como ela é, que você conhece, que você vê conhece as pessoas. A cultura popular ela é isso, ela é vivencial, ela é um encontro mesmo, né. e Só hoje que é isso, quando a gente está não aqui, tinha ninguém pra ensinar online. não tinha. Imagina, não tinha nada disso. Você é a primeira a ensinar online, a ter Eu acho essa exposição maior online. eu acho que nesse formato que eu tô fazendo e com esse propósito de estourar essa bolha, digamos assim, né, e Uhum. mostrar a rabeca para a população brasileira, assim, para o povo, É. eu acho que não, acho que eu sou a primeira mesmo. Tem gente, tem vários rabequeiras e rabequeiros maravilhosos, que dão aula online também, e Uhum. que dão oficinas pelo Brasil, que Sim, ensinam e que tocam muito, né. Agora, que desenvolveu, está fazendo um trabalho assim na internet, como eu venho fazendo, eu não conheço outra pessoa que esteja legal. fazendo isso. E você já teve alguns alunos, como que é? Dentro do Toque Rabeca, É. eu abri a primeira turma Ah, faz menos de um mês, está fazendo um mês. recente agora, É que bem legal. recente. E dentro do Toca Rabeca hoje somos 10 alunos. Que legal. Hum. E demora muito pro aluno começar a tocar uma musiquinha, alguma coisa? Não, pra tocar a primeira música, a primeira melodia não demora muito, assim. Uhum. Precisa ter um instrumento, acho que essa é a parte mais, precisa ter o Ah, tá. instrumento, saber lidar com o instrumento, esse comecinho, mas uma vez que você começou a tocar, praticar mesmo dentro do método, é rapidinho, você já começa a tocar a primeira Que música, né. legal. E acha fácil o instrumento? Eh, Na hoje em internet dia compra ou não? não, hoje É? em dia é mais fácil, mas Sim. é por indicação, né. Hum, Se você quer comprar uma rabeca de um mestre ou de uma pessoa engajada com a cultura popular, geralmente é por indicação. uhum. Então uma pessoa passa o contato, você entra em contato e faz essa encomenda. É um instrumento artesanal, né, Tá. totalmente personalizado, né. E aí você fala mais ou Então menos o que você busca, você e faz. aí o mestre vai procurar fazer ali o que você está imaginando, tal, Isso, geralmente o mestre tem um tem um modelinho que ele modelo. já faz, ou os modelos que ele faz, ele vai te mostrar, vai te apresentar. Uhum. Aí você pode escolher a madeira que você quer usar dependendo. Tá. Agora, cada um é um contexto. Tem mestres que só fazem rabeca de cacheta, por Ah, exemplo, é? que é a Não. madeira abundante da região dele.
Tá. Que madeira que é essas daqui que a gente tem? Nossa, Você sabe? eu não já me